Muito bem. Então, bom dia a todos. Eu sou a professora Jéssica Notório e a gente está aqui hoje para uma entrevista, né, das trajetórias na materiais, que é, né, uma rodada de entrevistas que a gente faz todo semestre na disciplina de mentoria em engenharia de materiais, aqui na Universidade Federal de Lavras. E hoje a gente tem, né, vai receber com muito orgulho a Flávia, que é, né, ex-aluna aqui do nosso curso. E ela vai contar para a gente hoje, né, como é que foram suas experiências aí, né, a sua trajetória na engenharia de materiais. Muito obrigada, viu, Flávia, por ter, né, aceitado compartilhar com a gente a sua história, né, disponibilizar esse tempo para participar aqui com os estudantes, viu? Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Acho super bacana a iniciativa de mostrar sobre as carreiras. Acho que durante a graduação a gente não tem, às vezes, muita noção do que a gente quer seguir e ver outras experiências. Acho que é super interessante para a gente tomar uma decisão, principalmente ali para o estágio, que vai definir muita coisa depois, né? Com certeza, né? É verdade. E a gente se inspira, né, nessas histórias que a gente vê. Então, é muito bom, né, ter essa possibilidade. Então, Flávia, conta pra gente como é que foi, né, como é que foram as suas experiências aí na engenharia de materiais. Não, tá joia. Vou fazer uma apresentação rápida primeiro. É mais um bate-papo, né? Então, preparei uma apresentação curta para vocês. Aí vocês podem me perguntar o que vocês tiverem dúvida. Eu sou de Minas, sou bem do interior de Minas, ali próximo de Ribeirão Preto. Minha cidade tem uns 10 mil habitantes, então ir para Lavra já foi um boom muito grande na minha vida. Tenho 29 anos, esse mês já estou indo para os 30. Eu sou da primeira turma da engenharia de materiais, então comecei lá em 2014 e estou formada há 3 anos. E desde que eu comecei o estágio na Borealis, eu estou na mesma empresa há 5 anos. Então, a minha carreira profissional está toda trilhada dentro da mesma empresa. Aqui eu trouxe algumas fotos de algumas coisas que eu fiz ao longo dos anos na UFLA. Então, participei de algumas visitas técnicas que foram super interessantes para definir algumas coisas que eu gostaria de fazer pós-UFLA, né? Participei da fundação da Transforma Júnior, fui diretora jurídico-financeiro, depois fui diretora-presidente, e participei de toda a fundação, a estruturação, aquela coisa de conseguir sala. Então, foi muito interessante para me desenvolver como profissional e saber que eu gostaria de estar numa empresa e não tanto na área acadêmica, né? Eu acho que a Transforma é uma super iniciativa, né? Foi lá no começo pelo Juliano, e acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de passar pelo menos um pouquinho, acho que é super válido para ver como funciona uma empresa, né? Não sei se ainda tem os cafezinhos da Materiais. Nessa foto aqui, são um dos primeiros cafezinhos. Espero que ainda tenha, que a gente reunia todos os alunos, os professores, e a gente fazia um momento descontraído para poder conversar sobre as aulas, sobre o que cada um estava fazendo, sobre a vida. Acho que era uma forma muito legal de aproximar os professores e os alunos. Então, era um momento bem bacana que a gente tirava ali no semestre para isso. Eu também fiz iniciação científica com a professora Camila no Lab de Cerâmicos, e acho que é super bacana para a gente ter uma visão de como funciona um laboratório. Acho que é super importante para a gente ter essa oportunidade. Acho que a UFLA tem uma gama de oportunidade muito grande para todos os alunos. Então, o que der para cada um fazer, o que der para aproveitar, para se desenvolver, para ter no seu currículo, acho que é super válido. E aqui está um dos projetos, o primeiro projeto da Transforma Júnior, efetivamente que a gente teve lucro, né? Então, foi muito bacana ter participado de todo o processo. Hoje eu vejo que a Transforma está voando, fico super feliz com isso. E essas foram algumas das coisas que eu participei durante a graduação. Bom, como eu falei, eu estou na Borealis há 5 anos. Eu comecei como estagiária, e continuo na mesma empresa desde o início. Para vocês saberem, a Borealis é uma multinacional austríaca. Então, ela está presente em 120 países e tem a sede em Viena.
Ela tem 2 segmentos, então, de poliolefinas e de produtos químicos, né? Então, a gente tem a parte de poliolefinas, que abrange os mercados de energy, de consumer products, de mobility, healthcare, infraestrutura. Então, a gente tem a parte ali de polietileno, de compostos de polipropileno, e de produtos químicos, tem a questão do etileno, do propileno, hidrocarboneto, hidrogênio, fenol e acetona. Então, a gente está, em cada país, a gente tem uma planta para um desses 2 tipos. Aqui no Brasil, a gente acaba ficando só na parte de poliolefinas. Então, a gente aqui em Itatiba, né, que é onde está situada a planta aqui na América do Sul, a gente tem a parte de poliolefinas, que são compostos de polipropileno, que é o que eu trabalho, e a gente tem uma outra vertente também, que é a parte de importação de polietileno e exportação para toda a América Latina, América Central. Bom, aqui no Brasil, a gente é uma joint venture com a Braskem, então 80% é Borealis, 20% é Braskem. A gente atende a mais de 100 clientes aqui no Brasil e na América do Sul. E aqui, como eu falei, a gente tem a nossa planta de composto de polipropileno e a gente atende 2 mercados. Então, é o mercado automotivo e o Advanced Products, que é o que eu trabalho. Então, aqui dentro a gente somos 3 owners de produto. 2 são para a indústria automotiva e um é para Advanced Products, que sou eu. Então, eu desenvolvo produtos para eletrodomésticos, produtos estruturais, que serão mesa, cadeiras, refrigeradores, ar-condicionado. Então, é uma linha mais para a linha branca. E também tem algumas coisas mais de inovação. A gente tem um laboratório que é todo equipado para a gente poder fazer os nossos desenvolvimentos. Então, aqui dentro a gente tem uma linha de extrusão piloto. A gente chega a fazer até 1.000 quilos para envio para cliente para teste e também amostras menores para testes internos. Da extrusão a gente também tem 3 injetoras para fazer todos os corpos de provas que a gente precisa ou para mandar para cliente ou para fazer os nossos testes. E a gente tem um laboratório com todos os equipamentos necessários para a gente fazer as validações. Então, a gente tem os testes mecânicos, físicos, químicos, e algumas coisas a gente acaba fazendo no Inotec, que é a nossa sede de testes mais específicos, que fica na Áustria. A gente tem cerca de 100 funcionários. Hoje a gente está em crescimento, então hoje provavelmente já está com um pouco mais de 100 funcionários. E a gente tem uma capacidade de aproximadamente 70 mil toneladas por ano. Hoje a gente está com 4 linhas operantes de composto e a partir de ontem a gente começou a fazer o ramp-up da 5ª linha por conta da capacidade que a gente precisa para atender, né, o volume que está vindo aí, principalmente do automotivo. Então, a gente está no processo aí de um ramp-up de uma nova linha. Bom, nas experiências, como eu disse, eu estou há 5 anos na Borealis, eu comecei como estagiária de marketing e desenvolvimento de produto. Então, dentre as minhas atividades, as principais eram suporte ao time cross. Então, marketing é o time que está ali em contato com o cliente para fazer todo o desembaraço, né, dos testes, do que precisa ser feito para fazer homologação. E o desenvolvimento de produto é realmente quem vai fazer o desenvolvimento para atender aquela especificação. Então, a gente recebe uma especificação e a gente precisa entender o que precisa para aquela formulação. No estágio, o estagiário da nossa área acaba fazendo um projeto específico para um desenvolvimento, e no meu caso foi, perdão, gente, Teams está pipocando aqui, foi um desenvolvimento de um produto híbrido com resina reciclada, tanto que foi o meu TCC. Tive o prazer, a gente está com desenvolvimento de vários produtos com resina reciclada, é uma das vertentes nossa para os próximos anos. E eu desenvolvi no estágio um produto que tem como carga um talco e fibra de vidro. Também tinha um projeto de inovação que era um filamento para impressão 3D, o que a gente acaba vendo no mercado filamentos
com outros tipos de resina. E aqui eu estava fazendo o desenvolvimento de uma resina com composto de polipropileno. Então, eu também fazia solicitação de testes, acompanhamento no laboratório dos testes, para ver se a gente estava atendendo os resultados que a gente precisava, e apoio à planta piloto no lançamento de receitas para o desenvolvimento dos produtos. Quando eu acabei o estágio, a gente não tinha vaga no desenvolvimento de produto, então surgiu a oportunidade em Customer Service, que é atendimento ao cliente, de que foi super válido para eu ver um outro lado, né? Eu estava numa área totalmente técnica e fui para uma área um pouco mais comercial, então acaba te dando outras skills. E ali, como né, o atendimento ali direto ao cliente, eu fazia a gestão da carteira de pedidos, e também tem interface com PCP, logística, financeiro, a gente precisa ter o cumprimento do lead time de entrega, principalmente a cadeia automotiva é uma cadeia muito dinâmica, extremamente exigente na questão de timing, né? A gente sabe que a quantidade de carros produzidas é super grande, então a gente precisa que os materiais sejam todos entregues ali sempre no lead time que o tier precisa para poder fazer a entrega para a peça final. Eu também era responsável por exportação, então fazia exportação ali para a Argentina, para a Colômbia, para alguns outros países. Acho que é uma coisa super legal também para desenvolvimento de língua em si e como outros países tratam a questão, né, da forma de trabalhar, que são coisas completamente diferentes, né? No Brasil tem uma forma de trabalhar, os países têm outros. E as regras fiscais também é algo importante, assim, para quem trabalha em customer service. E suporte ao time comercial. Depois de um ano que eu estava como customer service, surgiu a oportunidade de voltar para o desenvolvimento e hoje fazem 2 anos que eu estou como analista de desenvolvimento de produto. E dentre as atividades que eu desenvolvo, as principais é a gestão de projeto, como eu falei, na parte de Advanced Products, então mais na parte de linha branca. Cada owner de produto também é owner de matérias-primas, então eu sou responsável por cargas. Então hoje eu faço a validação de novos fornecedores e de matéria-prima, mais específico de fibra de vidro, talcos, carbonato de cálcio, que são as cargas que a gente usa aqui nos nossos compostos. Tem também a questão de eliminação de single source, como eu falei, a gente é responsável por matérias-primas. E uma das coisas que influencia muito a questão de negociação de compras ali com os nossos fornecedores é a questão da gente ter um único fornecedor. Então, quando a gente tem mais de um fornecedor, que é a questão de single source, a gente consegue ter um poder de negociação muito maior. Então, essa é a responsabilidade do desenvolvimento, do owner daquela matéria-prima, para que a gente tenha mais de um fornecedor. Também tem redução de custo, acho que dentre coisas importantes que a gente faz, a gente precisa propiciar isso para a empresa, né? Então, a gente tem uma meta anual de redução de custo. A meta geralmente gira em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 por ano. Então, dentre os produtos que a gente já tem no nosso portfólio, a gente acaba revendo se tem alguma coisa que a gente possa fazer para otimizar esse produto e ter uma redução de custo. Tem, como eu disse, a reformulação de produto, então isso pode ser por uma redução de custo, ou pode ser por uma eliminação de single source, ou pode ser também que a gente precisa atender a alguma nova norma. Então a gente acaba recebendo norma, ou até mesmo a gente já tinha desenvolvido aquele material para uma determinada norma, e aquela norma ela é revista pela montadora, e a gente precisa fazer uma reformulação do produto para atender essa nova revisão. A gente também faz a elaboração de documentos técnicos para homologar esses produtos no cliente. Então, depois que a gente faz a parte de desenvolvimento, a gente precisa fazer a parte de toda a documentação para poder mostrar que aquele produto ele atende os requisitos que a montadora, né, o tier passou para a gente. Hoje também eu sou key user do SAP. A gente tem um sistema interno para lidar, né, com todas as áreas e ter todas as informações no mesmo lugar. A gente usa o SAP
E eu sou líder do nosso módulo, que seria de Quality Management. Então, eu sou líder da parte de qualidade, desenvolvimento de produto, marketing, laboratório tanto de desenvolvimento de produto quanto de processos. Então, acho que é algo bem bacana que a gente está fazendo aqui no Brasil, na verdade, no mundo todo, a gente está fazendo, melhorando o nosso sistema, a gente está passando de um sistema que está um pouco ultrapassado para um novo, e é bacana para a gente ter interface, né, conhecer mais sobre as outras áreas, os outros módulos, e também ter um contato direto com as pessoas lá fora que são responsáveis por esse sistema. Eu também sou responsável pelo nosso estagiário, e a gente hoje está com uma vaga aberta, até vou falar disso depois, mas dentre as minhas atividades, eu sou responsável pelo desenvolvimento da pessoa que está começando ali com a gente como estagiário, e setar um cronograma de atividades para desenvolvimento desse estagiário, então ver o que a pessoa precisa saber para se desenvolver, as áreas que ela precisa ter interface, então marcar reuniões para ela conhecer mais sobre as outras áreas, e os treinamentos que a gente pode proporcionar para aquela pessoa, e também a definição de um projeto para um desenvolvimento e apresentação no final do estágio. Então, essa é um macro das atividades principais que eu desenvolvo, que eu já participei. E entrando um pouquinho mais no que eu faço hoje em dia, né, que é desenvolvimento de composto plástico, a gente trabalha com polipropileno. Então, a gente tem dois inícios ali de projeto, ou uma inovação que parte nossa para a gente oferecer para o cliente, ou a gente recebe uma solicitação do cliente, que é a via mais comum de acontecer. Então, tem um lançamento de produto, né, ou de carro, ou de algum produto da linha branca que a gente precisa, que o cliente tenha necessidade, e ele vem até nós, ou o ADE, que é o nosso engenheiro de aplicação, traz para a gente, e a gente faz uma tradução da norma do que a gente precisa atender para aquela aplicação, e começa os loops de desenvolvimento. Então, como eu falei, a gente tem o laboratório ali para estar todo o suporte para a gente. Então, no loop de desenvolvimento, a gente propõe receitas e faz toda a parte de extrusão, injeção e testes. Caso a gente ainda não atenda, a gente vai para o novo looping, até a gente chegar no atendimento da norma que o cliente passou para a gente. Esses loopings geralmente fica em torno de 2, 3 loopings por desenvolvimento, mas isso acaba variando muito pela aplicação e pela exigência da norma. E depois que a gente faz o loop de desenvolvimento, isso vai para tryout. Então, é para fazer a validação na ferramenta do cliente. Isso acaba ficando muito com o ADE, que é quem faz a interface ali com o cliente final. E depois que é feito o tryout, é feito a validação em escala industrial, que é a responsabilidade do desenvolvimento, passar a receita final para processos, produção, e acompanhar como isso vai ser desenrolado em escala industrial. A gente faz acompanhamento de um test run que gira em torno de, no mínimo, 10, 15 toneladas, para que a gente veja se o material está estável, se o que a gente desenvolveu em laboratório está reproduzindo numa escala maior. E depois da validação em escala industrial, a gente vai para o início da venda, que aí a gente faz acompanhamento da vida séria do produto também. Então, a gente tem a parte de inspeção de produto, que a gente acompanha se a performance do produto permanece a mesma da que a gente fez a validação inicial. Então, aqui estão algumas peças de produtos que a gente tem no nosso portfólio hoje. Para vocês entenderem, a gente faz o composto, então a gente entrega o pellet para o cliente, e a parte de injeção das peças acaba ficando com o tier ou com a própria montadora. Então, a gente tem alguns produtos que vão para banco de ônibus. Isso aqui é uma peça de ar-condicionado, isso aqui também. Então, pedaleira, então, a parte frontal aqui dos carros. Então, é uma gama bem grande. A gente hoje tem mais de 200 produtos no nosso portfólio, dividido entre os 3 owners, então cada um é responsável ali pelo seu produto.
E como o nosso produto ele é um composto de polipropileno, e para a gente chegar no composto, a gente tem, né, os tipos de matérias-primas que a gente trabalha. Então, a base do nosso produto são as resinas. A gente trabalha com copo e homopolímero de polipropileno. E a gente trabalha também com pigmentos, então a gente acaba entregando alguns produtos, grande parte em cor, na linha branca, que é o que eu trabalho, que a gente acaba entregando mais em natural. Mas a gente ainda tem os brancos, tem alguns cinzas, e então por isso que a gente tem a parte de pigmentação. A gente tem um colorista especialista para desenvolvimento da cor, que dá o suporte para o desenvolvimento. A gente tem a parte de aditivação, então a gente tem UV, antioxidante, agente de fluxo, a gente tem que pensar em tudo isso na hora do desenvolvimento. A gente precisa ter aditivação para que o material ele passe de uma maneira mais fácil ali dentro da extrusora. A gente tem que olhar se a aplicação é algo que vai ficar exposto, então precisa de antioxidante, precisa de UV, então tudo isso é pensado durante o desenvolvimento do produto. Como eu disse, a gente tem algumas cargas, a gente tem as cargas minerais e fibra de vidro. A gente está começando também o desenvolvimento de um novo tipo de carga, mas ainda está embrionário, uma inovação que a gente está desenvolvendo com a 3M. Grande parte dos nossos produtos tem carga, né? Porque é isso que dá um reforço para a resina. E a gente também tem um modificador de impacto, que seria o elastômero. Então, quando a gente vai fazer o desenvolvimento, a gente tem que olhar para tudo isso e ver o que se encaixa no que o cliente está pedindo para a gente. Isso é bem simples do que eu estou falando, do que a gente faz de desenvolvimento, tá? E o que eu disse, a gente hoje está com uma oportunidade de estágio, né? A gente está com uma vaga para um suporte ali ao time de desenvolvimento de produto, a marketing e também para vendas. Então, essa vaga ela vai atender nesses 3 times. Então, o desenvolvimento seria, né, o nosso time ali de desenvolvimento mesmo de produto. Marketing é quem está em contato com o cliente de uma forma mais técnica e também dá um suporte para vendas. Então, acho que é bem bacana ter essa vertente de ter um estágio um pouco mais dividido entre comercial e área técnica, para a pessoa ver realmente o que se encaixa mais no perfil dela. Acho que é super bacana. Se alguém tiver interesse, a gente fica em Itatiba, é um estágio totalmente presencial, mas a gente, se precisar, né, de algum suporte, principalmente no início, pode contar com a minha ajuda. Estou aqui disponível para poder ajudar no início da mudança, a adaptação na empresa, a cidade. Então, não seria algo um impeditivo, tá, para vocês. Então, se alguém tiver interesse, pode mandar o currículo para o meu e-mail, tá? Esse é meu e-mail da empresa, que eu passo para o RH. E também, se quiser me mandar mensagem, a professora Jéssica tem o meu número, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum me mandar mensagem para tirar qualquer dúvida sobre o estágio. Mas é uma vaga super bacana, eu digo isso porque eu passei por essa vaga e a Borealis está numa crescente muito grande aqui na América do Sul, na América Central. Então, é uma oportunidade muito boa. Falo isso porque os últimos estagiários todos foram efetivados da área de desenvolvimento, então tem chance de efetivação, tem chance de contato com todas as áreas, de efetivação também em outras áreas, então é super bacana. Então, quem tiver interesse pode me mandar mensagem ou me mandar o currículo. Joia? Bom, é isso. É bem rápido, né? A professora Jéssica tinha me dito que seria algo mais simples mesmo, então quem tiver qualquer dúvida pode ficar à vontade. Muito obrigada, Flávia. Aí, Imagina. ó, já trouxe até oportunidade para os meninos aí, tá vendo? Deixa eu ver quem que foi aqui que levantou a mão primeiro. Então, Luiz, pode fazer sua pergunta para a Flávia, por favor. Ô Flávio, gostei bastante da apresentação. Achei bem bacana as áreas que vocês estão atuando, mas logo no começo eu fiquei com a dúvida. Não uma dúvida. Você falou que não queria seguir a área acadêmica e foi para Transforma Júnior, né? Isso.
O que que foi, tipo assim, o fator determinante que fez você enxergar que, não, eu não quero a área acadêmica, eu quero ir trabalhar na indústria? Acho que muito foi a Transforma mesmo, né, como eu disse, participei ali da fundação da empresa, e desde o início eu me identifiquei muito. Eu fiz iniciação científica, para ver se eu gostaria também, então eu fui para os 2 lados dentro da durante a graduação para eu conseguir identificar o que eu gostaria, né. Então eu fiz a parte ali de iniciação científica, vi que realmente não era o que eu gostaria, né, de trabalhar, porque eu gosto da parte mais, industrial, gosto da em contato ali com outras áreas, de conhecer o mercado. Então, eu não sabia realmente o que eu queria, tanto que, eu fui para um estágio mais técnico para saber se realmente era o que eu gostava, então fiquei meio mais no meio termo, na verdade, né. Hoje eu trabalho com uma área mais técnica, porque eu vi que eu não sou totalmente comercial. Então, foi mais eu fui fazendo tentativas, porque durante a graduação acho que a gente tem várias oportunidades. Eu acho que é até uma dica, assim, para vocês que para tentar o máximo possível aí durante a graduação, porque realmente a gente não sabe. O mercado é muito diferente do que a gente imagina, isso eu falo para vocês. Então, se vocês puderem participar da Transforma para ver como é uma empresa, como funciona, e também poder fazer iniciação científica para estar próximo ali dos professores, entender como funciona o dia a dia deles, eu acho que é super válido. Eu acho que isso que foi o determinou para eu definir que eu gostaria de realmente ir para a indústria. Ah, tá. Entendi. E outra coisa, hoje, atualmente, dentro da indústria, quais os principais fatores que você acha assim que te, abre aspas, desmotivam de forma geral? Que tem dificuldade para ir, essas coisas. Dificuldade, você fala mais tem algum sentido específico? De dentro da empresa, sobre relação pessoal, ou se é alguma coisa relacionada ao próprio serviço, o que que você acha que é mais difícil para você, assim? Olha, eu vou te falar pela minha experiência, tá. É seria um pouco diferente com você, mas quando a gente é nova e mulher dentro da indústria, isso pega bastante. Eu sinto, né, você precisa em alguns momentos ser um pouco mais firme para que a sua opinião seja, ouvida. Você tem um caminho um pouco mais árduo ali para conseguir o respeito das pessoas. Ali na Borealis a gente tem, projetos de inclusão e de tudo isso, mas não dá para dizer que isso não existe, tá. Vou te falar, por exemplo, um exemplo claro, assim, tive uma reunião essa semana com um fornecedor, que não era da minha área, mas eu não era responsável por aquela matéria-prima, mas eu fui cobrir uma colega que tinha um compromisso pessoal, e o fornecedor, ele falou diretamente com o único cara que estava na sala. Ele não olhou para mim em nenhum momento, porque eu era a pessoa que estava ali para responder o que ele precisava. Então você vê que quando eles olham e vê, é uma menina nova, eles direcionam a palavra para outra pessoa. Então, isso é uma coisa que desmotiva, que você tem que ter muita resiliência para ir lidando. Entendi. Obrigado. Imagina. Infelizmente, hoje ainda, né, isso acontece, né? A Borealis tem vários programas, né, de inclusão, tanto de diversidade, de mulheres, tem programas de, aumento de mulheres na liderança, a gente tem um target são várias coisas que a empresa coloca, mas mesmo assim, a gente vê que é um pouco mais difícil, né. Infelizmente a indústria, principalmente automotiva, ela ainda é muito masculina, né, então quando você chega ali, você tem que, eh lidar com aquilo, ainda infelizmente, mas, melhorou muito, tá. Posso falar que nesses Uhum. 5 anos eu vejo que tem muita diferença para as pessoas que estão chegando, para as mulheres que estão chegando, e a gente vê que tem cargos principalmente na parte mais, técnica sendo ocupadas por mulheres. Eu acho que isso faz muita diferença. Com certeza, com certeza. E não teria todos esses programas se realmente não fosse necessário, né? Necessário. É.
Pois é, mas ainda bem que está tendo evoluções, né? Que está tendo Sim, realmente ações nesse sentido, né? sim. Beleza, agora, Jean, pode fazer sua pergunta. Flávia, o que você acha que é um grande diferencial no currículo para um estagiário, para quem está buscando estágio, por exemplo, na sua equipe? Na minha equipe, acho que algo é ter tido um desenvolvimento um pouco mais técnico, talvez, né? Como é uma área bem técnica, posso dizer que se você teve ali algum trabalho na Transforma, se você participou de algum projeto de desenvolvimento, ou então você fez uma iniciação científica, ou seja, lidou com um laboratório, acho que tudo isso conta muito. A nossa área, ela lida tanto com uma parte bem mais técnica, mas a gente também, muito do nosso trabalho é uma coisa muito operacional. Então, as duas coisas contam bastante. Acho que a gente procura um perfil um pouco mais técnico, sim, mas posso dizer para o nosso último estagiário que ele tinha um perfil totalmente diferente do nosso, que é um perfil mais comercial, tal, e deu super certo. Então, a gente vai avaliar muito o que a pessoa fez ali, se ela foi atrás das coisas durante a graduação, se ela tem interesse no que a, a faculdade ofereceu de oportunidades, porque o que é mais importante é para a gente ver se a pessoa ela tem vontade de se desenvolver. Então, não precisa ter nada específico. Por exemplo, se você participou de grupos, né, por exemplo, o CA, acho que é algo super importante também para o desenvolvimento. Acho que não é nem que se fez algo em específico, mas é porque essa pessoa teve vontade de participar de coisas durante a graduação. E, e outra pergunta, o que te motivou a fazer engenharia de materiais assim que começou o curso aqui? Você já conhecia o curso ou você olhou e falou, nossa, que legal, vamos ver como que é? Eu não conhecia, eu fui para a UFLA, comecei um período de administração, então, e depois a BI começou, né, em 2014, 2, e eu fui para a BI para fazer engenharia civil. Eu, é, né, eu não conhecia engenharia de materiais, nem sabia o que fazia, e a gente tem a disciplina de introdução às engenharias no começo da graduação, e aí o Juliano ainda era o coordenador e ele apresentou sobre a engenharia de materiais e as possibilidades que a engenharia de materiais tem. E foi naquele momento que eu vi que tinha uma coisa que eu não conhecia, que talvez tinha muito mais a ver comigo do que o que eu estava procurando, que era engenharia civil. Então, eu conversei com o Juliano depois sobre como era o curso, e acabou que foi por eu não sabia o que era engenharia de materiais, e foi por uma descoberta mesmo. Acho que valeu super a pena a aula que o Juliano deu, e foi o que me fez realmente escolher engenharia de materiais. É que assim, eu acho que a maioria do pessoal que está no curso não entrou querendo materiais, acaba se apaixonando pelo curso ao Sim. decorrer dos primeiros períodos. Aí, como você tinha falado que assim que começou o curso, você começou a interessar por materiais, eu pensei que você já conhecia o curso ou algo assim. Mas obrigado, viu? Imagina, gente, desculpa, minha câmera tá com um problema aqui, viu? Por isso que ela tá desligada. Pois é, essa é uma coisa razoavelmente comum, né, do pessoal não conhecer tanto, né, a engenharia de materiais. Até aproveitando o gancho, né, vou te fazer uma perguntinha que eu gosto de fazer pro pessoal, que cada um dá uma resposta diferente, eu acho isso super interessante de perguntar. Mas agora, né, que você trabalha diariamente com a engenharia de materiais, como que você define, como que você explica para alguém? Né, sei lá, uma tia, uma prima, né, que sempre que a gente fala, né, sou engenheira de materiais, o pessoal fala assim, uai, e o que é isso? Como é que você costuma explicar para a turma aí, Flávia? Eu costumo explicar que a gente, durante o curso, ele é uma mistura
da parte química e física ali de tudo que a gente tem, né? E que existem os tipos de materiais que durante a graduação a gente acaba estudando um pouco sobre cada um. E para o que eu faço hoje, para explicar para os meus pais, foi um pouquinho difícil, eles levaram um tempo para entender com o que eu trabalho. E eu falo que eu faço uma receitinha, eu faço receita tipo uma receita de bolo, para desenvolver um produto que vai chegar até a casa das pessoas. Por exemplo, o primeiro material que eu desenvolvi, que hoje ele vai ser aplicado em uma peça automotiva, eu mostrei para eles que eu mostro mesmo a peça para poder, porque é muito difícil falar o que a gente faz. É uma coisa que está tão, né, envolve, né, tudo na vida das pessoas que fica até difícil de explicar, né? Até complementando o que eu falei para o Luiz Otávio sobre dificuldades da engenharia de materiais, eu acho que uma grande que a gente tem é que o mercado ainda não conhece engenharia de materiais. Quando você vai procurar por vagas, você vê a descrição da vaga, você vê que se encaixa totalmente no engenheiro de materiais, e quando você vai ver quem que eles estão procurando um engenheiro químico ou um engenheiro mecânico. Eu acho que uma grande dificuldade é essa, até mesmo para provar que aquela vaga se encaixa para a gente, né, que a gente vai atender melhor os requisitos do que um outro profissional. Eu vejo isso para vagas de estágio e vejo isso também para vagas efetivas. Então, as descrições de vagas hoje são ainda não contemplam muito o nosso curso. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem bastante, principalmente no início da carreira. Sim, isso é algo que eu sempre falo, né, com os meninos, né, os alunos, que realmente tem que procurar vagas assim, que, né, raramente a gente vai ter uma vaga falando assim, olha, eu quero um engenheiro de materiais para isso, né, acaba que você tem que ir peneirando, né, as vagas que estão, né, disponíveis para outros cursos também, para poder encontrar, né. Mas aos poucos o pessoal vai criando, né, essa cultura, vai Sim, sim. aprendendo, né, que existe essa modalidade de engenharia também. Luiz, quer fazer mais uma pergunta? Conta aí para nós. Eu queria saber sobre o inglês. Como é que é seu inglês, Flávia? Ah, sim, olha, vou te falar que ele não é 100%. Eu me viro, pela área que eu estou, a gente tem contato direto com os nossos pares na Europa, então precisa, sim, de você ter um nível básico ali de inglês, pelo menos, você ter um certo entendimento. A gente tem interface, então, eu falo que hoje de 10 e-mails, 5 são em inglês, pelos projetos que eu participo, pela interface que a gente tem com os outros product owners de produtos do mesmo mercado ou das mesmas matérias-primas que eu trabalho. Mas no estágio, a pessoa também tem contato com o inglês, tá? A gente dá bastante abertura, mas a gente dá bastante suporte. Dentro da Borealis, a gente também tem um programa de desenvolvimento do inglês e de espanhol também. Então, dependendo do nível ali que você está no inglês, das atividades que você faz, a Borealis, ela disponibiliza 2 aulas na semana com o professor da língua para poder você se desenvolver, tá? Mas o inglês é algo que você precisa, eu falo que é algo que você precisa para o mercado, então, se possível, já começar a estudar desde agora. Não vou falar competitivo para a nossa vaga, tá? Mas se você souber pelo menos o básico, ajuda bastante. Mas eu acho que isso é uma crescente. O inglês não é nossa língua materna, e eu vejo pelas outras pessoas que são de outros países que também não têm o inglês como primeira língua, que todo mundo fala também um pouco errado, né? Acho que a maior dificuldade que a gente tem é o medo de falar, e quando a gente vence isso, a gente fala, se falar errado também, as pessoas vão entender o que você está querendo dizer, o importante é isso, tá? Mas aí a gente dá todo o suporte, a empresa dá o suporte, e você vai tendo uma crescente ali mesmo dentro da empresa para poder se desenvolver nessa área, tá? Entendi.
Obrigado, tá? De nada. Realmente é muito necessário, né? Ter realmente pelo menos um conhecimento básico, né? De Sim, inglês. precisa. Até porque todos os documentos que a gente recebe é em inglês, né? Então, óbvio que você consegue, né, usar o Google para muita coisa, tal, Uhum. mas o básico acho que é importante, né? Até estudar sozinho mesmo ali para saber o básico, acho que vale super a pena. Então, porque o mercado hoje em dia, infelizmente, ele exige que a gente saiba inglês, né? Sim, ainda mais em empresas assim, né? Que estão presentes em vários países e tudo, Sim, né? Multinacionais. Acaba sim. sendo necessário se comunicar, né? Com pessoas de outros lugares. Quem tem mais perguntas? Gente, o Murilo ainda não fez perguntas? Tem alguma pergunta, alguma curiosidade, algum comentário? Bom, eu tenho uma assim. Além do inglês, qual língua você indicaria, Flávio? Olha, para o que eu faço hoje, eu indicaria o espanhol. A gente está presente muito, né, na América do Sul, América Latina. Então, o espanhol é um diferencial que, para algumas vagas, é super importante. E a gente tem interface com várias outras línguas, né? O inglês é o principal, que todo mundo realmente usa, mas uma segunda que eu indicaria seria o espanhol. Ok, obrigado. De nada. Muito bem, muito bem. Mais perguntas, gente? Eu vou fazer uma perguntinha para você, Flávia, que eu acho legal da gente falar sobre isso. Como que você vê, né, que o curso e as experiências que você teve, né, da Transforma, da iniciação e tal, como é que você viu que isso realmente se aplica, né, te ajudou a fazer, né, a desempenhar a função que você faz hoje? Em específico, a função que eu faço hoje, né, eu participei da parte de projetos da Transforma e então acabei conhecendo um pouco as etapas ali de um desenvolvimento, que foi o nosso primeiro projeto. Então isso me ajudou muito. E a parte de lidar com o cliente, né, e lidar com fornecedores. Aqui hoje a gente lida com clientes e fornecedores, e dentro da Transforma você vai ter isso, né? Então, acho que o que me ajudou muito foi sair um pouco ali da bolha do que a gente tem de matéria, né? De disciplina e ter contato com outras pessoas e do mercado mesmo. Porque é diferente você ver aquilo na teoria e ver aquilo na prática. Então, acho que isso foi o que mais me ajudou. Pois é, a gente sempre recomenda, né, para os estudantes participar, né, dessas experiências para poder, igual quando você falou também, né, na pergunta acho que foi do Luiz, não sei, o que te ajudou a definir, né, o que você sentia mais interesse, foi justamente experimentar, né. Até aqui na disciplina de mentoria também a gente tem, né, aulas dedicadas a isso, né, a ver essas diferentes experiências e tal, né, a conhecer essas oportunidades. Ok, Sim, muito bem. Eu vou acabar fazendo uma última perguntinha para você, que a gente já está chegando no final tá bom. do nosso tempo. É uma pergunta mais para fechar. O que você deixa de conselho assim para quem está, né? Tem, né? Na nossa turma de mentoria, normalmente a gente tem a turma bem misturada, porque é uma eletiva, né? Então, às vezes a gente tem pessoal que está no segundo período, às vezes tem pessoal que está no oitavo período. Então, né, a gente tem uma turma bem mista. Mas o que você deixa de conselho para quem está, né, nesse momento da graduação, seja mais para o início, mais para o final? O que você deixa de conselho para a turma aí? Acho que é o que eu já disse, né, várias vezes, não deixe de usufruir das oportunidades que o curso, né, que a UFLA dá para a gente. A gente tem inúmeras coisas que a gente pode fazer durante a graduação. Eu acho que aproveitar o máximo possível para você se conhecer como profissional, para você saber o que você quer para o seu estágio. Acho que o estágio ele dita muito do que você vai ser ali depois. Óbvio que você pode mudar de carreira, mas o
estágio ele dita bastante de como vai ser dali para frente. Então, você conseguir permear por várias coisas diferentes ali dentro da graduação, para você se descobrir como pessoa, como aluno, acho que é super importante. Acho que a minha principal dica seria isso, e aproveitar a UFLA, a graduação, o tempo que vocês têm aí, acho que é muito rico. Eu morro de saudade. Falo que é um tempo que, assim, acho que a gente não consegue entender quanto tá aí, o quanto é valioso pra gente, e depois que a gente sai, que a gente vê, talvez, as oportunidades que eu poderia ter tido, que eu não agarrei, as pessoas que eu poderia ter tido um contato maior, os professores que eu poderia ter me aprofundado. Então, ficar mais próximo dos professores, aproveitar as oportunidades que a UFLA e o curso disponibiliza. Acho que essa é a minha dica. Lindo conselho, viu, Flávia? Agora surgiu mais uma pergunta do Luiz. Conta aí, Luiz, o que você quer perguntar? Foi mal, gente. Se eu estiver atrasando aí, é só um Imagina. detalhezinho. Em relação a uma pós-graduação dentro da indústria, assim, você acha que qual que é o valor dela? Você acha que pode ser um diferencial a mais para subir de cargo ou é só para adquirir conhecimento mesmo? Qual que é a relação que existe que você pode observar na sua empresa? Eu acho que é super válido uma pós-graduação. Aí a gente vai para uma pós-graduação um pouco mais, por exemplo, de gestão de projeto, de gestão de negócio, algo mais voltado para a indústria, talvez, não algo tão específico, né? Por exemplo, é, a- eu vejo algumas pessoas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da minha colega, ela fez pós-graduação em cerâmicas, então foi algo bem específico ali. Então, a indústria vê mais valor em algo talvez um pouco mais genérico. Então, o que eu vejo é que todo mundo acaba fazendo é gestão de projetos, que é o MBA, né, que todo mundo que vem muito valor, mas sim, tem muito valor. A indústria vê que quanto mais conhecimento o colaborador tem para poder disseminar ali dentro, mais válido isso é. Ok, obrigado. De nada. Muito bem. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, último momento, é agora, para fazer as perguntas. Mas então, acho que a gente pode, né, finalizar a nossa entrevista hoje. Muito obrigada, viu, Flávia, por Imagina, eu que compartilhar, agradeço o né, as convite. suas experiências. Eu fico muito feliz, né, de ver os ex-alunos do curso, né, de ver como que vocês se tornam profissionais, né, tão competentes, tão cheios, né, de conhecimento para contribuir com as empresas, né? Isso me deixa muito feliz, enquanto professora. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente, viu, Flávia? Não, eu que agradeço. E deixo aqui mais uma vez o convite para participarem do nosso processo seletivo. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, ou por e-mail, ou se quiser pegar o meu número com a professora Jéssica, fiquem à vontade. Se você quiser também compartilhar isso com outros alunos, tá? Jéssica, fica à vontade. Uhum. A gente está super aberto para receber vocês. Sei que está um pouquinho distante, a gente está aqui próximo de Campinas, mas como eu falei, estou super à disposição para ajudar na adaptação de quem tiver disponibilidade para vir para cá. E garanto para vocês que vai ser muito enriquecedor. A Borealis está crescendo muito, é uma empresa que tem uma visão de negócio bem bacana, super estruturada. A gente tem essa comunicação com várias outras plantas, então é algo que vai acrescentar muito. Com as montadoras também, então quando vocês vêm falar, a gente tem contato direto com a Fiat, com a Volkswagen, então vocês vão ter um network muito grande para o futuro de vocês, tá? Fica aí a oportunidade, né? Sim. Beleza. Então, gente, vamos finalizar hoje a nossa entrevista. Eu fiquei muito feliz aí com o nosso bate-papo, foi muito bom, né? Eu acho que quando a gente conversa, né, com quem está aí na profissão e tudo, a gente enxerga cada vez melhor, né? Os estudantes conseguem enxergar cada vez melhor como é que é a atuação do engenheiro de materiais. Isso é muito importante, né, para a formação.
Então, muito bem, gente. Vamos terminar por aqui e um bom dia para vocês, viu? Obrigada, gente, pela participação. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Bom dia.